Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Olá aí, Juízes capítulo 6. Obrigado. Deixa só o Silveirinho aqui, por favor. Juízes capítulo 6. Louvado seja Deus. A partir do versículo 1 até o versículo 11. Você achou? Diga glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto. Era que o meu que saiu aqui. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo os animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para destruí-la, para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos dos seus opressores. Expulsei-os e dei a terra deles a vocês. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, nem vocês não devem dar ouvidos a eles. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu me anulo completamente, que não sejam as minhas palavras, que não seja eu mesmo, mas seja o teu Espírito Santo falando através da minha voz, através da minha boca. E que teu Espírito Santo também, ó Deus, esteja falando nos corações de cada um. Nos dê espírito de sabedoria e revelação. Faz mais uma vez, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, meu amigo, que os Teus anjos estejam aqui, Pai, ao nosso redor, guerreando, falando conosco e ministrando em nossas vidas. Que cada um possamos sair daqui edificados. Senhor, faz aquilo que o Senhor quer fazer. A obra não é minha, a obra não é de homens, a obra é do Senhor. É a Tua igreja, Jesus. É a Ti que servimos, é a Ti que adoramos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Arrependimento e avivamento. Ontem, antes de dormir, eu pedi uma palavra para o Senhor. E Deus me deu uma visão. E eu fiquei durante o dia de hoje muito quieto, impactado com a visão que Deus me deu. Suzana me perguntou muitas vezes: por que você está calado, Guilherme? Algumas pessoas falando: por que você está calado, Guilherme? Mas eu estava digerindo a visão que o Senhor me deu. Até no momento atual eu não posso falar qual é a visão, mas é algo que me impactou muito. É algo que a gente precisa, que eu fiquei reflexivo e discernindo
tudo que Deus tem. E dentro dessa visão, uma palavra que o anjo do Senhor falou comigo sobre arrependimento e avivamento. Obviamente que essa palavra ministrou muito, primeiramente, ao meu coração. Toda palavra que a gente prega primeiro serve como exortação, como edificação para o pregador. E a minha oração é que nessa noite o Senhor venha falar no teu coração também. Para aqueles que precisam de exortação, que seja uma palavra de exortação. Para aqueles que precisam de edificação, que seja uma palavra de edificação. Para aqueles que precisam de exortação e edificação, assim como eu, que sejam uma palavra ampla. Amém? Glória a Deus. Você está animado para receber do Senhor? Que seja o Espírito Santo falando com vocês. O Senhor tem ministrado muito no livro de Juízes. Quarta-feira eu preguei aqui sobre Juízes, sobre o livro de Juízes, sobre Jefté, sobre um juiz. E agora essa palavra sobre outro juiz, Gideão. O povo de Israel, que nesse livro de Juízes, é um livro muito, o título é muito próprio, né? Justamente porque é um período em que a nação de Israel vive liderada por juízes, que eram homens, também mulher, íntegros, com temor ao Senhor, corajosos e sábios, que governavam, administravam e também protegiam Israel. Então, nesse contexto, eu quero pedir para todo mundo desligar o celular, por gentileza, em nome de Jesus. E nesse contexto, o povo de Israel está sendo oprimido pelos midianitas. E você vê no capítulo 6, no primeiro versículo, coloca o primeiro versículo, por favor. De novo, olha que triste, de novo. Não é Israel ou os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. O texto deixa algo bem específico. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E na palavra do Senhor, o versículo 10 agora, por favor, o profeta traz de maneira explícita uma das coisas que Israel estava fazendo que era de forma reprovável a Deus. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Ou seja, Israel estava fazendo o que era reprovável a Deus. Israel estava vivendo na prática do pecado. E se eu quero falar sobre avivamento, se o Senhor quer ministrar sobre avivamento nessa noite para nós, nós precisamos primeiro falar sobre arrependimento. Israel precisava de um avivamento. Olha o plano de fundo de Israel. Viviam escondidos em cavernas, em fortalezas ocultas, porque eles não podiam ter nada. E quando eles tinham alguma coisa, o inimigo se levantava, saqueava, destruía. Israel estava em um momento de morte financeira. O texto fala que Israel estava muito pobre, havia uma morte financeira. Havia um abalo emocional, porque eles viviam escondidos e oprimidos. Então havia uma morte emocional também. Uma opressão emocional. E além o principal é que havia uma morte espiritual. Israel estava adorando a outros deuses. Um texto mais à frente você vai ler que Israel estava adorando a Baal. Então, um problema, uma crise espiritual, uma crise econômica, financeira, uma crise
na saúde, tanto física como emocional, muitos problemas. E isso acontece nos dias de hoje também. Muitas vezes, crentes estão vivendo com crises financeiras, econômicas, crises espirituais, crise nas suas emoções, crise na sua saúde, diversas formas de crise, crise no casamento, muitos tipos de crise. E é esse caminho para o avivamento, mais à frente você vai ver que Israel vive um avivamento. Você conhece essa história, você sabe que Gideão, ele vai com 300 homens e ele ganha uma batalha. O próprio Deus fala: Gideão, você não vai guerrear de poucos para muitos não, vai ser como se fosse de 1 para 1, porque eu estarei com vocês. Então Israel vence a guerra contra os midianitas, contra os outros inimigos. Gideão se estabelece como juiz e há prosperidade sobre Israel. Mas antes disso acontecer, nós precisamos entender o cenário, o quadro que Israel estava vivendo e o caminho para isso acontecer. O quadro de crise financeira, de eles estarem se escondendo, era devido ao quadro espiritual de Israel. E de novo Israel fez o que desagradava ao Senhor. E de novo Israel estava vivendo na prática do pecado, porque todos nós, o pecado habita em nós, a nossa natureza adâmica. Adão pecou e todos nós somos filhos de Adão. O pecado, em sua essência, em sua natureza, habita dentro de nós. E às vezes por um ato falho nós pecamos, mas o problema é viver uma vida de pecado. Viver uma vida de prática de pecado. O que é o pecado? Fez o que Deus reprovava. O texto disse isso claro. Então pecado, irmãos, trazendo de uma forma muito simplista, é fazer aquilo que Deus reprova. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é o nosso direcionador. E devemos fazer aquilo que está na palavra do Pai. E quando nós escolhemos, quando uma pessoa escolhe viver uma vida na prática do pecado, qual é a consequência? Qual é a consequência? Se eu escolho viver uma vida na prática do pecado, se eu não é cometer um pecado hoje, amanhã e depois se arrepender. Não, é pecar hoje, pecar amanhã, pecar depois, pecar depois, pecar depois, escolher viver essa vida. E às vezes é um pecado, é o mesmo pecado, às vezes são pecados diferentes, mas é viver praticando pecados. Qual é a consequência disso para uma pessoa? Qual é a consequência disso para uma família? Qual é a consequência disso para uma igreja? Qual é a consequência disso para uma nação? E o texto deixa clara a consequência no versículo 1. Porque ou nós estamos na luz ou nós estamos nas trevas. A epístola de João deixa isso muito claro. Se andarmos na luz como verdadeiramente na luz está, temos comunhão com o Senhor. Temos comunhão. Então, quando nós andamos na luz, quando nós lutamos contra o pecado, nós temos comunhão com Deus. Mas no versículo 1, eu estou indo devagar, daqui a pouco vou começar a acelerar. No versículo 1 fala que durante 7 anos o Senhor... Coloca o 1, por favor. Durante 7 anos o Senhor, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. O problema é a cobertura, irmão. Quando a mão do Senhor saiu da cobertura de Israel, aí que está o problema. Qual é a consequência de viver uma vida na prática do pecado? Qual é o problema disso? Coloca aqui, por favor, Gálatas 5,
Versículo 19. Louvado seja Deus. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Então aqui estão alguns exemplos de pecados, ou de classes de pecados, coisas que batem na nossa porta todo dia, e se nós não vigiarmos, deixamos entrar. Entra na vida de um homem, entra na vida de uma mulher, entra num casamento, entra numa família, entra numa nação, entra numa cidade. E a maior consequência do pecado é que o homem escolhe andar nas paixões da vida e fica longe de Deus. A maior consequência do pecado, e a pior, é que o homem escolhe viver as paixões da sua alma, da sua vida, e por ele escolher andar de acordo com as paixões, imoralidade sexual, inveja, egoísmo, você viu aqui no texto, por ele andar mergulhado, envolvido com as paixões dessa vida, ele se afasta, se distancia do Senhor. E é aí que mora o problema, irmão. Aí que mora o perigo. Coloca Tiago, capítulo 1, versículo 14, por favor. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Versículo 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Primeiro vem os ataques na nossa mente, irmão. Primeiro vem aquele pensamento. Se eu manter esse pensamento, se eu alimentar esse pensamento, ele gera um sentimento. Uma vez que ele gerou um sentimento, o próximo passo é eu concretizar isso. E aí gera a morte. Por isso que nós temos que lutar. Um dos maiores campos de batalha é na nossa mente. Quando vier aquele pensamento que você sabe que é contra a vontade de Deus, já precisa repreender, clamar o sangue de Jesus sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos e viver o que está em Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema, mas transformai-vos esse sistema. Como você tem que transformar, como você pode transformar esse sistema ou transformar a si mesmo, como diz o texto, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Nós precisamos ter uma mente renovada, não uma mente totalmente dominada pelas paixões da carne, pelos pecados. Uma mente transformada. Aleluia. O pecado gera morte. Me ajuda a pregar. Fala para o irmão que está do seu lado assim: meu irmão, cuidado que o pecado te mata. Cuidado que o pecado te mata. Aleluia, aleluia. Mas pastor, eu estou bem, eu estou orando, eu estou buscando. Deixa eu compartilhar com você 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, coloca aí por favor. E aí eu, depois desse versículo, eu começo a pregar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está falando aqui: ei crente, eu Paulo, eu apóstolo,
disciplino o meu corpo, disciplino a vontade, os prazeres da minha carne. Sabe por quê? Porque eu não corro como outros atletas correm em direção, em busca de uma coroa corruptível. Não, mas eu corro, eu esmurro meu corpo para algo incorruptível, para o meu nome escrito no livro da vida. E eu me disciplino, eu me domino, sabe por quê? Para que um dia eu não fique reprovado, para que um dia eu não seja reprovado. Reprovado em quê? Naquilo que eu mesmo preguei. Ei, crente, cuidado, porque hoje eu posso estar evangelizando alguém, mas se eu não ficar vigilante, daqui a pouco eu vou estar precisando ser evangelizado. Aleluia. A palavra de Deus diz que um abismo gera outro abismo. Um dia longe de Deus pode fazer que eu fique 2 dias longe de Deus. E daqui a pouco eu fico 3 dias longe de Deus. E daqui a pouco eu fico 1 semana sem orar, 1 semana sem vir ao culto, 1 semana sem ter uma intimidade com o Espírito Santo. Daqui a pouco viram 2 semanas. E daqui a pouco viram 1 mês. Daqui a pouco eu já não sinto nem mais temor a Deus. Porque um abismo gera outro abismo. O apóstolo Paulo também, nesse mesmo livro de 2 Coríntios, ele fala: aquele que pensa, que acha que está de pé, cuide para que não caia. Todos os dias nós temos que levantar e buscar ao Senhor com fome e com sede. Ainda que no dia anterior tenhamos uma experiência sobrenatural com o Senhor, no próximo dia eu preciso buscar ao Senhor com fome e com sede. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora começando aqui a pregar, os midianitas estavam rodeando Israel. Israel toma posse da terra prometida. Havia uma unção sobre Israel, havia a bênção de Deus sobre Israel. Israel no deserto caminhava junto com o deserto uma coluna, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo e uma nuvem de glória. Caminhava com Israel no deserto uma rocha que dava água para eles. O Senhor abriu o mar, eles passaram sobre o Jordão, passaram pelo Jordão. Havia uma unção, havia uma bênção, havia um poder sobrenatural da parte do Senhor sobre Israel. Os inimigos sabiam que não podiam com Israel. Fala assim, me ajuda a pregar. Agora eu já comecei a pregar. Fala assim pro teu vizinho, fala assim: teu inimigo sabe que você, cheio de Deus, é muito poderoso. O inimigo sabe que ele não pode quando você está cheio de Deus. Então os midianitas, os amalequitas, os amonitas, todos os itas olhavam esperando uma oportunidade de entrar, de vencer e tomar a promessa de Deus de Israel. Me ajuda a pregar mais uma vez. Fala assim: o teu inimigo quer tomar aquilo que Deus te deu. Aleluia. Então os inimigos ficavam esperando o tempo, a oportunidade. E aí quando Deus tira a mão de Israel, provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas vai um demônio lá e sopra no ouvido do rei dos midianitas: vai agora, ataca agora. Aí ele acorda: vamos guerrear contra Israel. Estou conjecturando aqui, estou entrando na mensagem aqui no mundo das possibilidades dentro desse texto. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida, meu irmão? Eu vou te explicar. Coloca aqui na tela, por favor, 1 Pedro 5,8.
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa. Aleluia. Eu queria três valentes aqui para me ajudar nessa ensinação. 3 valentes. Vem cá, Vitor, você é o candidato número 1. Valci é o número 2. Vem cá, Abner, você é o 3. Voluntários. Aleluia. Geralmente eu pego aqueles que se escondem assim, ó. Aleluia. Comecei a pregar, irmão. Abner, você vai ficar aqui. Fica aqui. Isso, assim, ó. Assim, ó. Isso. Assim, isso. Vai funcionar não. Vai ficar assim, senão não vai funcionar. Isso. Aleluia. Vitor, você tem cara de bonzinho? Você vai ser Deus. Fica assim. Fica assim, ó. Fica assim na frente do Abner. Você, nada pessoal. Você vai ser o inimigo. Aleluia. As 2 mãos, cuidado. Tenta empurrar o Abner. Tenta chegar no Abner. Isso. Faz assim, isso. Segura aí. Mas não empurra tanto não, é só uma ilustração. Né, pô? A gente sabe que você é forte. Inimigo, os anjos do Senhor, ó Deus, como você quiser na ilustração. Aqui é um grupo. Eu e você. Nós estamos aqui com Abner. O inimigo, na verdade, essa força que o inimigo está fazendo aqui, ele gostaria de fazer contra o Abner. Mas o Abner está cheio do Espírito Santo. O Abner está buscando, o Abner está na presença. O Abner tem comunhão com a igreja. O Abner lê a Bíblia. O Abner até erra, até peca, mas ele clama o sangue de Jesus. Quantos já estão entendendo? Quantos já estão entendendo? Aleluia. Só que aí o Abner, nessa ilustração, ele começa a desanimar. Porque o inimigo, ele é inteligente também. Vem cá, Cássio, vem cá me ajudar aqui. Eu sei que você está cheio de vontade de me ajudar. Vem cá. Você vai ser o arqueiro das trevas. Pode ficar até de longe aí. Vai lá, finge que você está jogando dardos assim, em direção a Abner. Isso. Um está tentando atacar, o Senhor está aqui. A gente sabe que o inimigo, ele não é onipresente, mas o Senhor é. Mas ele fica lançando dardos. Só que em um momento, é opressão no trabalho, é problema aqui, é problema ali. Ou o Abner está cansado, ou alguém que ele tinha muita expectativa não corresponde à expectativa dele. E aí ele começa a ficar um pouco mais triste. E aí ele sucumbe ao cansaço. Ele deixa de vir aos cultos, para de ter comunhão com a igreja. E aí ele já não ora mais na sua casa. Ele já não tem mais o seu tempo a sós com Deus de oração. E aí daqui a pouco começa o pior cenário. O Abner sucumbe à sua carne. Ele começa a pecar. Ele começa a praticar imoralidade, como diz em Gálatas. Ele começa a ficar egoísta. Ele começa a idolatrar outras coisas. E ele começa a se afastar do Senhor. Ele começa a se afastar da presença de Deus. Porque aonde há pecado, não há presença de Deus. E quando ele começa a andar longe da presença de Deus, o inferno já começa a tocar no Abner. O inferno já começa a tocar nas finanças do Abner. O inferno já começa a tocar nas emoções do Abner. O inferno já começa a tocar na família do Abner. Porque aqui, meu irmão, nesse texto aqui, na minha vida e na tua vida, o problema não é o inimigo. Não, o problema não é o inimigo. O problema é quando decidimos andar longe da presença de Deus.
Ei, meu irmão, o problema no teu casamento não é o teu marido, não é o inimigo, não é a macumbeira que enterrou uma cobra, que matou uma galinha, não. O problema é que Deus tem te convidado para levantar na madrugada para orar e você dorme. Ei, o problema, homem de Deus, na tua finança é que você não tem uma vida de oração, não tem uma vida de intimidade, não lê a Bíblia há muito tempo. Ei, o problema na tua saúde não é que o inferno tem se levantado, não, é porque você tem pouco tempo a sós com Deus. Aleluia. Levante suas mãos para cá, por favor. Senhor, nós profetizamos bênção sobre a vida do Abner, profetizamos bênção sobre a vida do Valci, profetizamos bênção sobre a vida do Vitor, sobre a vida do Cássio. Declaramos que eles são cheios do Espírito Santo e o inferno não pode tocar em nenhuma área da vida deles, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Muito obrigado. O inimigo não é o problema, porque o inimigo, ele sempre vai existir. O inimigo sempre existiu contra Israel. Israel sempre teve inimigo. O problema é que Israel ficava pobre, oprimida, triste, sofria, sempre era uma escolha de andar longe de Deus. O meu problema e o teu problema, o nosso problema, é quando escolhemos andar longe de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Sabe aquela semana? Para pensar agora, eu te convido para você a pensar. Aquela semana que você estava buscando, aquela semana que você estava no manto, no azeite. Lembra aí, irmã, aquela semana que você estava no azeite. Até o teu marido fica um docinho. Até a tua esposa na TPM vira um brigadeirinho. Porque porque ela está diferente? Não, porque você que está no manto. E aí você exala o fruto do Espírito, cada um gominho daquele. O problema continua, o ataque continua. Mas você está cheio do Espírito Santo, então um levante, uma tentação, uma guerra, tanto econômica, tanto no teu ministério, tanto na tua família, já não te tira do lugar. Porque você está cheio do Espírito Santo, porque você está cheio do Senhor. E você, quando está buscando o Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Então, você está no meio da guerra, o Espírito Santo vem no teu ouvido e você ora. Fala com fulano de tal. E você está cheio de Deus. Você está com intimidade, você fica sensível aos conselhos do Espírito Santo. Agora, quando eu estou longe do Senhor, vem a guerra, vem a luta, vem a tribulação. E ela pode, e muitas vezes, nos oprime. Você está entendendo? E depois de algum tempo, o que Israel faz? Israel não aguenta mais essa situação. Israel não aguenta mais. E no versículo... Aleluia. Versículo 7. Versículo 6 e 7. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, Ele lhes enviou um profeta. Fala assim, repete comigo. Quando eu clamo, o Senhor me escuta. Israel estava fazendo o que o Senhor reprovava. Israel estava adorando a outros deuses. Mas quando Israel para clamar e pedir socorro, o Senhor responde. Aleluia. Aleluia.
Israel estava prestes a viver um avivamento. Quando Israel pede socorro e clama ao Senhor, Israel começa a viver um avivamento. Quando Israel entende, se arrepende da sua vida longe com Deus, é o início de um grande avivamento. Sabe, eu estava lembrando do filho pródigo, irmãos. Estava lembrando do filho pródigo. Quando eu estava lendo esse texto aqui de Juízes 6, até anotei aqui, pode colocar, por favor? Lucas, parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 21. Louvado seja Deus. O filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O filho pródigo aqui, irmãos, está nos ensinando algo muito poderoso. Você conhece a parábola do filho pródigo? O pai é rico. O filho pede a parte dele da herança antes mesmo do pai morrer. O pai dá. O filho vai, gasta tudo. Vem uma crise. O filho tem fome e começa a comer, desejar a comer a comida dos porcos. Até que um dia ele tem um momento de lucidez e lembra da casa do pai. Ele volta para a casa do pai, e quando ele volta para a casa do pai, ele não dá nenhuma justificativa. O filho, quando encontra o pai, ele não fala assim: pai, eu errei, eu era muito novo para administrar tanto dinheiro, por isso que eu estou nessa pobreza. Pai, eu saí de casa porque o Senhor não me dava atenção. Pai, eu estou aqui porque fulano me traiu. Não, o filho pródigo não justifica o erro dele. O filho pródigo, ele vai para o pai e fala assim: pai, pequei contra os céus, contra Deus e contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Sabe o que o filho pródigo está falando aqui para o pai? Pai, eu pequei, preciso do teu perdão, não quero nem mais ser chamado teu filho, ou seja, eu não preciso da tua herança mais. Eu só quero estar na tua casa. Eu só quero estar na tua casa. Sabe o que o filho pródigo me ensina? Quando eu errar, quando eu pecar, quando eu falhar, eu não ficar horas e horas dando justificativa para Deus sobre o motivo do meu erro. Eu só tenho que reconhecer que eu errei e entender que eu preciso da presença dele. Sabe qual é o resultado? O pai manda colocar o anel de volta no dedo do filho pródigo. O pai manda colocar roupas novas no filho pródigo. O pai manda colocar calçados novos no filho pródigo. Sabe por quê? Porque ele vê o coração de um filho arrependido que precisa do perdão e da presença do pai. Ei, meu irmão, nós precisamos disso todo dia da nossa vida. Se errarmos, peça perdão ao Senhor. Não se justifique, só peça perdão. Porque a justificativa muitas vezes quer dar um motivo para o erro. Aleluia. Aleluia. Israel pede socorro, clama ao Senhor e o Senhor dá a resposta. Quem sabe, irmãos, o problema em uma área na tua vida seja essa distância do Senhor que você está vivendo. A pobreza, a opressão, o medo de Israel. O motivo, a causa raiz
era que Israel estava longe do Senhor. Aleluia. Mas um arrependimento genuíno agrada ao coração do Pai. Quando Deus olha para nós e vê um arrependimento genuíno, isso agrada o coração do Pai. Por isso que o pai do filho pródigo restaura, abraça, faz festa, cuida. Por isso que Deus responde, envia o profeta, exorta Israel e levanta Gideão. Ei, olha aqui para mim. Com um arrependimento genuíno faz com que Deus envie um profeta até você. Um arrependimento genuíno faz com que Deus levante uma pessoa que vai ser um instrumento de liberação e libertação sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Volte o seu coração 100% a Deus, irmãos. O Senhor quer fazer grandes obras na tua vida. O Senhor quer fazer grandes obras na tua família. O Senhor quer fazer grandes obras nessa igreja. O Senhor quer fazer grandes obras na minha vida. Por isso eu preciso, primeiramente essa palavra é para mim, por isso eu preciso conectar meu coração, a minha vida integralmente, 100% a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo entendimento. Aleluia. O Senhor quer fazer coisas poderosas na tua vida. Por isso é uma noite de reflexão. De reflexão. O Senhor quer liberar um avivamento sobre a tua vida. Mas é a primeira instância para esse avivamento acontecer é uma reflexão e, se necessário, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Deus não quer uma parte de nós, Ele quer tudo. Aleluia, aleluia. Tudo que você precisa para avançar, tudo que nós precisamos para avançar, nós já temos. Nós já temos o nome de Jesus. Nós já temos o sangue de Jesus. Nós já temos as bênçãos que o Senhor Jesus já conquistou nas dimensões espirituais através da sua vitória na cruz. Nós temos o Espírito Santo. O que nós precisamos para viver uma explosão em algumas áreas da nossa vida talvez seja uma conexão constante, frequente com o Espírito Santo de Deus. Apocalipse capítulo 2, coloca por favor. Versículo 2. Apocalipse 2, 2. Aqui o Senhor está falando para um crente antigo, para uma igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado, tem suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso, que abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja que estava no caminho certo, pessoas que estavam no caminho certo, pessoas que não aceitavam doutrinas erradas, pessoas que sofriam por causa do Evangelho, mas talvez tudo isso o afastou do principal, o que? O primeiro amor. O que aponta o primeiro amor? A intimidade com o Pai. A intimidade com o Pai. E aí é uma exortação muito forte no versículo 6, versículo 5, por favor.
Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor quer uma igreja, o Senhor quer filhos que estejam se relacionando com Ele como se fosse sempre a primeira vez, como se fosse sempre aquele primeiro amor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por isso que Paulo fala: esmurro, disciplino o meu corpo, para que eu não seja reprovado naquilo que eu mesmo preguei. É a conexão com esse versículo, para que eu possa estar sempre com a chama acesa no meu coração. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Como está a chama no teu coração? Como está a fome, a sede de estar na presença do Pai? Como está a sua tolerância ao pecado? A nossa tolerância ao pecado. A Suzana falou algo aqui fundamental para eu encerrar. O mais importante para nós é no dia que o noivo vir, ele nos chamar para celebrar com ele. A coisa mais importante é estarmos na boda do Cordeiro, junto com o nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, se necessário se arrepender, se arrependa. Se necessário for um renovo, peça esse renovo, seja renovado. Mas não deixe, não fique distante do Senhor. Fique de pé, quero te convidar a ficar de pé. Vem cá, músico, por favor.